Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós vamos falar agora sobre a importância do Espírito Santo. Eu gostaria que você me acompanhasse aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, do versículo 4 em diante. A gente vai ficar aqui esmiuçando esses versículos, esse momento em que o povo de Samaria consegue ser batizado nas águas, é evangelizado por Filipe, mas faltava receber o Espírito Santo, que é o caso de muita gente que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, se batiza nas águas, mas falta receber o Espírito Santo. E nós vamos então falar sobre isso. Antes, porém, você dá um joinha, você que não é inscrito, se inscreva e envie compartilhando esse link para alguém, tá bom? Então vamos lá. Aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4, diz assim, entremetentes, os que foram dispersos, ia por toda parte pregando a palavra. Então, aqui a gente vê que os que foram dispersos é porque lá de Atos dos Apóstolos a gente sabe de que a partir da descida do Espírito Santo, além dos 120 que estavam ali reunidos, aqueles 3.000 que foram também, quase 3.000 que foram também batizados, eles saíram pregando, né? No versículo 5 diz assim, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânime às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. A gente vê que na pregação do Evangelho é muito importante esses sinais, né? Quer dizer, a cura, o milagre, a libertação. Para as pessoas que elas querem propagar o Evangelho, pregar o Evangelho, então é importante a manifestação do poder de Deus. Olha o versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade. Quer dizer, imagina aquela cidade de Samaria, ele pregando Jesus, falando do Evangelho, falando de Jesus, e aí expulsando os demônios, curando os enfermos. E o momento da alegria, quer dizer, é uma manifestação também do poder de Deus. Imagina você participa de um culto, de uma reunião, e nesta reunião você recebe uma alegria, uma paz, uma perspectiva de vida. E aí diz no versículo 9, havia um certo homem chamado Simão que ali praticava magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, o qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Então você vê de que à medida em que Filipe ele evangelizava, então as multidões, o povo ia sendo batizado. Batismo de João, né? Batismo nas águas. No versículo 13, o próprio Simão abraçou a fé. Quer dizer, esse Simão aí que fazia magia, ele mesmo abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto e observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que receberem o Espírito Santo. Versículo 14, eu pulei aqui, né? Vamos lá, versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus,
enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, Pedro e João descendo para lá, para Samaria, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Imagina que Pedro e João chegando e Filipe sabendo ali em Samaria, então certamente Filipe já fez logo uma convocação, reunindo o apóstolo Pedro, o apóstolo João estão aqui na cidade, vamos se reunir, tal, e logo se juntou ali uma multidão, imagina. E ali Pedro e João orando por eles. No versículo 15, os quais descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então a gente entende que mesmo eles sendo batizados no Espírito Santo, havia uma necessidade de que eles também recebessem o Espírito Santo. Foi essa a intenção, o propósito de Deus usando esses homens para que esta cidade também, além de aceitar o reino de Deus, aceitar Jesus Cristo, recebesse o Espírito Santo. Versículo 16: porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, aceitaram Jesus, Filipe batizava, em nome do Senhor. Versículo 17: então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, quer dizer, Simão é o mágico, não é Simão Pedro, Simão, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo, Pedro, porém, lhe respondeu: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Então Pedro deixou bem claro que não é um comércio, certo? Não é um comércio. Que quem fizer a obra de Deus como comércio, que seja para a sua perdição, no versículo 21 diz: não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério. Esse ministério de pregar o Evangelho, de manifestar os dons de cura, de libertação, da alegria da salvação, certo? E do recebimento do Espírito Santo. Você vê que é um ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ao versículo 22, arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez que te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. E respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então, se a gente olhar direitinho, esse mesmo trabalho que Filipe fez em Samaria é o mesmo trabalho que foi feito em nós, que está sendo feito em cada pessoa. Porque quando a pessoa ela está com o seu coração quebrantado e ela se arrepende dos seus pecados, da sua vida pagã, da sua vida errada, e ela aceita Jesus se batizando nas águas, que isso já é obra do Espírito Santo. Só que falta o selo, falta a descida, falta a infusão do Espírito, falta o momento pentecostal, Pentecostes na pessoa, que é essa experiência com o Espírito Santo. E a gente percebe aqui de que quando Pedro e João ele reúne esse pessoal e pela imposição de mãos, a gente vê de que Paulo também recebeu por imposição de mãos. Agora estão Pedro e Paulo impondo as mãos e eles receberam, e eles começam a receber o Espírito Santo.
Quer dizer, é um ministério. Só que por outro lado também a gente vê que as pessoas recebiam o Espírito Santo não pela imposição de mãos, porque certamente entre esses que receberam a imposição de mãos estava lá também Simão o mágico, que estava com má intenção, com segundas intenções. Quer dizer, isso mostra que para uma pessoa receber o Espírito Santo, ela tem que estar de fato e de verdade, com toda sinceridade, diante de Deus, quebrantada, para poder receber o Espírito Santo. E outra coisa também, ela tem que desejar, ela tem que almejar, ela tem que buscar. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Quer dizer, tem que ter empenho, tem que ser 100% entrega de todo o coração. Então, amigos, talvez eu esteja agora falando com muitas pessoas que estão nessa situação do povo de Samaria, sabe? Já se batizou nas águas, mas ainda não recebeu o Espírito Santo. Quero até fazer uma oração agora, se você pode, procurar um cantinho aí, um lugarzinho, e você fechar os seus olhos e nós vamos realizar esta oração nesse ministério que Deus nos outorgou. E é possível você agora também receber o Espírito Santo ou ter uma experiência. Esses dias eu estava falando numa pregação, numa reunião que eu estava realizando na igreja, e eu falei: fique de pé quem está aqui que algum dia chorou de gozo, de alegria, num momento de adoração, de louvor, numa experiência com Deus. Não estou falando choro de tristeza, que estava abatido, angustiado, que estava sendo humilhado, perseguido, criticado, sofrendo. Não esse tipo de choro. É aquele choro de gozo, poxa vida, de você, sabe, não conseguir se controlar e de que a lágrima desce, uma alegria, um gozo, uma paz. E a maioria ficou de pé, ficou uma minoria sentado. E ali a gente aproveitou o momento, não fiz imposição de mãos, mas ali a gente aproveitou o momento e buscamos. E quando eu terminei, quem teve a experiência agora? Porque não é chorar, de repente você não precisa chorar, mas é você receber, você ter uma experiência sobrenatural dentro de você, que não é apenas uma emoção, não é verdade? Então, se você pode, procura um cantinho aí, vamos então falar com Deus, vamos buscar a presença de Deus, tirar 5 minutinhos aqui, e Deus, Ele honra você, tá bom? Feche os seus olhos. Meu Deus, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, como o Senhor disse na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu Deus, aqui nós lemos que Filipe, ele foi, evangelizou Samaria, e o povo de Samaria aceitou Jesus Cristo, se batizou, mas ainda não tinha recebido o Espírito Santo. E no momento quando Pedro e João chegam lá e falam com eles: vocês não receberam ainda o Espírito Santo? Não recebemos. E ali eu imagino que Pedro e João fizeram uma busca, uma oração, pediram para que eles se concentrassem, se envolvessem, começassem a adorá-lo, louvá-lo, porque não tem como eu receber o Espírito Santo de boca fechada. Mas no momento em que eu começo a adorá-lo, louvá-lo, buscá-lo, desejá-lo, almejá-lo, exaltá-lo de todo o meu coração, com toda a minha força, então, certamente, quando fazemos isso, com a mente pura, limpa e de todo o coração, o Espírito Santo é atraído por esse tipo de fé, por esse amor, por essa dedicação, por essa consagração. Então, meu Deus, eu estou pedindo ao Senhor agora por essas pessoas
Porque eu tenho certeza que tem pessoas que se dobraram agora, dobraram seus joelhos, ou mesmo de pé, ou em um lugarzinho, um cantinho da sua casa, no quarto, no banheiro, no carro, não sei, em algum lugar, ela está agora querendo ter uma experiência contigo. Então vem, meu Deus, toca nela agora, em nome de Jesus, alcança ela, essa pessoa que almeja, que deseja, meu Deus. Faça com que nesse momento ela seja perdoada, se ela ainda não foi perdoada, se a sua alma não foi ainda regenerada, batizada nas águas, se ela ainda não se arrependeu, faça com que ela se arrependa. E se ela já se arrependeu, já se batizou, já se converteu dos seus maus caminhos, e o que mais ela deseja agora é ter essa experiência contigo, visita ela, meu Pai. Visita ela agora, toca nela, meu Deus. Oh, meu Deus, derrama o teu espírito agora na vida dela. Derrame agora o teu espírito, meu Pai, ao ponto dela ter uma grande experiência contigo, meu Deus. Em nome de Jesus, amigo, eu gostaria então que você começasse a adorá-lo. Comece a dizer aleluia, glória a Deus, exaltando Ele. Eu te exalto, eu te amo, te adoro. Te bendizo, te glorifico, e vai dizendo, vai falando, vai glorificando, e tem agora essa experiência com Ele, com Deus. Eu vou encerrar esse vídeo, e você continue aí com as suas palavras, com a sua oração, continue louvando, se você tem tempo, é o segredo, e continue buscando. Quando você terminar, você dá um joinha, dá um like, se inscreva, tá bom? E que Deus te abençoe, em o nome de Jesus Cristo.